E o sonho que eu tive ontem é que eu olhava para o céu, de dentro da minha casa, eu estava junto do meu pai. Eu olhava para o céu, aquele céu que estava escuro, ele ia se clareando, 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 e eu sabia que era Jesus que ia aparecer. Eu não via Jesus, mas eu sabia que ele ia aparecer a qualquer momento, no sonho, eu tinha esse entendimento, e eu me ajoelhava e falava para meu pai assim: se arrependa e busque a Jesus agora, enquanto há tempo, pois daqui a pouco ele vai aparecer no céu. E eu ajoelhada, clamando e falando tudo isso, né? Começando também a orar e interceder pela vida dele. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, o irmão Rafael do Messiano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando mais um testemunho, mais um aviso da parte do Pai, da parte de Deus, irmãos. Porque Deus ele tem avisado diariamente toda a sua igreja. Ele vai dar ordem para a trombeta tocar, irmãos. O arrebatamento da igreja vai acontecer. A nossa salvação está no dia do arrebatamento da igreja. Eu tenho percebido, irmãos, que todo mundo, quando sonha com a volta de Cristo e vê Cristo nas nuvens, a pessoa ela tem um temor muito grande, irmãos, ao ver Cristo nas nuvens, porque sabe que o dia da volta de Cristo é o dia da salvação da igreja. Então a pessoa ela fica naquele temor muito grande. Será que eu vou subir? Será que eu vou ficar? Porque todo mundo sabe que quem ficar, irmãos, vai ter que passar pela tribulação, o pior período do governo humano aqui na Terra. Está escrito em Lucas, capítulo 21, versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, está em pé na presença do Filho do Homem. Aqui deixa bem claro, irmãos, que quem estiver em espírito de vigilância, oração, vai escapar de todos esses eventos que vão acontecer depois do arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento ele desencadeia o mundo na grande tribulação. E quem estiver em vigilância, quem estiver em espírito de oração, quando o arrebatamento acontecer, vai subir no arrebatamento, e quando toda a tribulação estiver começando, irmãos, a igreja vai estar em pé diante do Filho do Homem, a encontro de Cristo nas nuvens, no alto. Cristo ele vai nos recepcionar, a entrar no céu. A igreja ela vai ouvir de Cristo, irmãos: vinde a mim, benditos de meu Pai. Enquanto aqueles que ficar para trás, Cristo vai falar: em verdade vos digo que não vos conheço. Vamos para mais um testemunho aqui, e que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, Deus ele está se revelando em mistério para muita gente, né? Nesses últimos dias, através de sonhos e visões. E eu quero contar para vocês 2 sonhos que eu tive na noite de hoje, dia 9/3, e na de ontem também, dia 8. Hoje eu tive um sonho assim bem curioso. Primeiro, eu via aquele momento de grande tribulação. Era um momento, irmãos, que a terra ela estava sendo chacoalhada, saculejada assim de um lado para o outro, como se o próprio Deus pegasse assim a terra com a própria mão dele, desse jeito, e balançasse. Nessa hora vinha um discernimento dentro de mim que era a grande tribulação, e eu começava a correr nas ruas, alertar sobre a volta de Jesus, alertar sobre Deus, que era o tempo de buscar Deus. E depois disso, né, eu corria para um lugar assim meio aberto, onde tinha umas pessoas, né, nesse lugar, e de repente eu via quando baixava assim aquela nave espacial. Uma nave espacial baixava, e dentro dela, dessa nave, saía homens. Era aliens, mas era com a aparência de homens. Eram homens que saíam de lá. E eles vinham assim na minha direção e na direção do pessoal que estava perto de mim. E um deles se aproximava de mim e dizia assim: ele me chamava com uma voz bem mansa, com uma voz bem calma. Me chamava para subir com ele. E eu olhava assim para ele e eu dizia assim: eu só irei subir com Jesus. Quando eu falava o nome de Jesus, este homem, ele se transfigurava, o rosto dele se transfigurava em um demônio. E nessa hora eu entendia, né, que esses homens, na verdade, que aparentavam ser calmos e tudo mais, aparentavam ser áridos e tudo mais, eram demônios, mais uma confirmação. E na hora, irmãos, que eu falava assim, o nome de Jesus, eu podia ver uma fúria, um ódio, assim, um pavor dentro deles. E o sonho que eu tive ontem é que eu olhava para o céu, de dentro da minha casa, que estava junto do meu pai. Eu olhava para o céu, aquele céu que estava escuro, ele ia se clareando, 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 e eu sabia que era Jesus que ia aparecer. Eu não via Jesus, mas eu sabia que ele ia aparecer a qualquer momento, no sonho, eu tinha esse entendimento, e eu me ajoelhava e falava para meu pai assim: se arrependa e busque a Jesus agora, enquanto há tempo, pois daqui a pouco ele vai aparecer no céu. E eu ajoelhada, clamando e falando tudo isso, né? Começando também a orar e interceder pela vida dele. Então, tem uma coisa eu sei: igreja, Deus ele quer que a gente pregue arrependimento, que a gente vá, tome a frente, vá no mundo espiritual, entre na batalha e pregue arrependimento, pregue salvação. É isso que Jesus ele quer de nós, porque o tempo está findando. E a Bíblia diz que se a gente não clamar e não falar, até as pedras clamarão.
A gente vê, né, a gente está vivendo um tempo onde muitas pessoas estão se convertendo ao evangelho, pessoas que ninguém imaginava, cantores famosos e que pensam e se cuidam. E a igreja cada vez mais se corrompendo. Isso é triste, mas igreja, não deixe de ser corrompida. Em nome de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, contra a igreja do Senhor. Então se levante, desperte e pregue a verdade, a salvação e o arrependimento.